Esse canal tá cheiroso, eu sou o Evandro, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, uma resenha desse que eu considero uma obra de arte da perfumaria, Dior Homme tradicional. Eu peço que você assista até o final, porque prometo que a minha avaliação, a minha interpretação sobre esse perfume é diferente do que a gente está acostumado aí, algumas resenhas que tem na internet, tá? E uma informação também importante que eu tenho para passar desse perfume no final do vídeo. Então assiste até o final que você não vai se arrepender. Bom, logo na abertura, para mim esse perfume já é diferenciado por ser um clássico, mas que não tem aquela abertura tradicional cítrica que a gente está acostumado nos perfumes clássicos. Aqui, essa abertura que posso destacar a lavanda, uma lavanda muito boa, de extrema qualidade. A lavanda é uma nota fácil aí da gente identificar, né? Mas ao contrário daquela lavanda sintética que a gente está acostumado aí nos produtos de limpeza, aqui é uma lavanda natural, acredito que seja natural, com aquele aspecto bem límpido, né? Até um tempo atrás eu tinha lavanda plantada num vaso na minha casa, então é muito fácil de identificar aqui essa lavanda de extrema qualidade. Tem aqui também na abertura a nota de sálvia, a nota de bergamota, mas elas não predominam. Aqui a lavanda toma conta, né? E uma coisa interessante também, logo nessa abertura, eu já consigo sentir um aspecto verde amadeirado, né? Acompanhando a lavanda, que já é a nota de patchouli que está lá no fundo do perfume. Essa abertura, muito boa, queria até que durasse um pouco mais na pele, mas também não tem que reclamar porque esse perfume é bom, pra mim é bom do começo ao fim. Então logo que passa essa abertura, já entra as notas de coração com a íris, a polêmica nota de íris, que eu vou falar aqui um pouco sobre ela, junto com âmbar e cacau, né, que dá aquele tom de chocolate bem conhecido aí. Essa nota de íris, ela inclusive foi responsável por eu estudar bastante, porque, como eu falei, lá em 2010 existiam alguns resenhistas que já estavam ali, né, num nível bem comparado, então o pessoal dava muita atenção, considerava muitas opiniões desses resenhistas, alguns blogs também, comentários em site de perfumaria, e eu sempre via muito comentário falando: a nota de íris, ela cheira estojo de maquiagem, cheira batom, esse perfume é um perfume feminino, não fica legal um homem usar, um perfume muito metrosexual, enfim, comentários que eu via, que inclusive eu posso passar essa primeira dica aqui, ó: jamais confie só nos comentários, só naquilo que você ouve, naquilo que você lê, né, antes de colocar o nariz, sentir a fragrância para você tirar a sua conclusão. Passado algum tempo, né, eu consegui comprar a nota de íris isolada, tá aqui, ó, não sei se vai focar aí, mas tá aqui, ó, só a nota de íris, para mim entender a nota, né, e qual que era o papel dela nessa fragrância. Até demorei um pouquinho para fazer a resenha desse perfume. E a íris, ela tem várias facetas, e para mim ela tá muito mais para madeira do que para flor. Eu morei durante muitos anos ao lado de uma marcenaria, e eu lembro que tinha uma madeira amarela clara, que quando ela passava nas máquinas, ela soltava uma casca que lembra muito o cheiro de íris para mim. Então, a ideia aqui é amadeirar o perfume, né? Só que a junção dela com esse cacau no coração da fragrância, ela traz esse toque mais atalcado. Mas para mim, um tom atalcado, amadeirado, né? Achocolatado, mas nada que tira essa sofisticação, né? Inclusive é um perfume que dá vontade de você ficar cheirando toda hora ali. Então eu sempre via comentários, e inclusive eu não entendi o fato de, apesar de o pessoal falar: mas esse perfume é muito metrosexual, muito estojo de maquiagem, enfim, mas o Dior Homme Intense, que é a versão mais intensa do que esse aqui, sempre figurava ali o top 3 dos melhores perfumes dos colecionadores. Alguns colocavam como primeiro lugar, outros segundo, terceiro, ele sempre ficava ali. Então eu não entendi, eu falei: mas como que pode um perfume, né, que desperta tanta polêmica assim, tá entre os melhores? E foi quando eu resolvi conhecer os dois, e antes de conhecer, eu já imaginava que fosse gostar mais do tradicional do que do Intense, e isso acabou se comprovando no final. Acabei mesmo gostando mais do Dior Homme, e até fora do Brasil
o Dior Homme, ele é o carro-chefe, né? Aqui no Brasil talvez as pessoas gostem de uma coisa mais chamativa, né? Mais intensa mesmo, e embora eu já parto para outro lado, eu acho que mais elegante, uma coisa meio mais discreta, é mais elegante, né? Então esse é o meu gosto, então por isso que para mim o Dior Homme tradicional é melhor do que o Intense, e resolvi falar dele aqui. E aí a gente parte já para o final da fragrância, né, onde tem couro, patchouli e vetiver, que fecha a fragrância de uma forma magnífica, um tom um pouco mais sério, um pouco mais fechado, né, o couro dando aquele aspecto mais sombrio, aquela coisa mais interessante ali, carnal, aquele tom mais carnal, o vetiver, né, aquele tom amadeirado, uma raiz. Patchouli, como eu falei, já traz aquele tom amadeirado verde desde lá das notas de abertura e finaliza essa fragrância de uma forma magnífica para mim. Aí você pode falar, Evandro, você está emocionado, você está puxando o saco demais dessa fragrância, você está ganhando alguma coisa aí da Dior para falar bem. E quer saber de uma coisa? Não é verdade. Aliás, seria muito bom, né? Um patrocínio da Dior seria muito bem-vindo. Mas, brincadeiras à parte, eu procuro fazer as resenhas de uma maneira mais transparente possível, até para ter credibilidade, né? Eu não estaria falando bem no perfume se eu não gostasse. E para mim, o Dior Homme, ele está aí num patamar acima na perfumaria. Estava falando um pouquinho aqui também das questões, das situações de uso. Ele é um perfume que, para mim, as palavras que definem ele é sofisticação, elegância, refinamento. Então, nada menos daí do que uma situação elaborada, né? Você pode até de repente combinar uma camisa polo, alguma coisa assim, mas nada muito casual não. Casual não combina muito com ele. E aí, quanto mais formal tiver, mais ele combina, na minha opinião, né? Eu gosto de usar ele com terno moderno, bem cortado, né? Ele transmite, né, essa elegância, essa sofisticação, e tá aí, né, carregando o nome da grife. Todos os perfumes que carregam o nome da grife, ele tem uma grande responsabilidade de mostrar, né, o ar clássico da grife, representar mesmo a grife. Então é uma responsabilidade, tem um peso. Aqui ele representou muito bem um clássico da Dior. Em relação à idade, de repente, eu acho que não é um perfume muito jovial, não. Um adolescente aí de 15, 16 anos, acho que talvez não combina. Mas aí também tem a questão da personalidade, né, da pessoa, de repente. Mas é um perfume, como eu falei, traz um ar mais de elegância, de seriedade. Veio para ser um clássico. E como eu prometi, a informação que eu tenho sobre esse perfume, estava lendo uma matéria no site Fragrantica, falando que a Dior estava com a intenção de colocar o Dior versão 2020 no lugar dele. E aí eu lendo a matéria, aliás, uma matéria muito interessante, vou deixar até o link aqui na descrição, é uma matéria tão boa que assim ela abre a cabeça da gente, às vezes a gente consegue enxergar coisas que a gente não estava vendo. Tem matérias que a gente tem que assinar embaixo e compartilhar porque são excelentes. Essa matéria fala, né, essa versão aqui é a versão 2011. A primeira versão foi em 2005, depois foi reformulado pelo perfumista François Demachy em 2011. E ele fala que o homem clássico de 2011 não é o mesmo de 2020. Então as tendências elas vão mudando e hoje em dia mais rápido ainda, né? Hoje as coisas estão muito rápidas. Então, se for pensar um perfume, né, que está desde 2011, aí, já são 9 anos no mercado, até que tem um tempo considerável. Mas as tendências vão mudando. Então, ele fala isso na matéria. E, a princípio, inclusive, se algum representante da Dior estiver assistindo esse vídeo, vou fazer aqui um apelo. Para de quebrar as pernas da gente, das grifes, né, em geral. Parem de quebrar as pernas. Ou então, pelo menos, tenta. Porque aí... A princípio eles iam continuar com o Dior Homme, né, até um certo tempo e colocar o Dior Homme 2020 em linha. Aí depois eu pesquisei um pouco mais do assunto, até demorei um pouquinho para fazer a resenha por causa disso. Parece que vai continuar essa versão, mas o nome vai ser Dior Homme Original e vai ter o Dior Homme 2020. Então eu não sei qual que é a ideia da grife, de repente, né, se um tiver
melhor venda do que o outro, porque infelizmente é assim. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, falando sobre os perfumes descontinuados, né, por que isso acontece, mas a gente tem que entender que acontece isso aí, as grifes seguem as tendências, essas grifes estudam muitas tendências, né, e então isso vai acontecer, e é aquela velha história, né, para uma grande marca, para uma grande empresa, se um produto não tiver dando, né, o lucro que ela deseja, ela vai partir para outras alternativas. Então é isso aí, minha avaliação sobre o Dior Homme é essa. Inclusive, através dessas informações que eu tive aí, não sei até que ponto é verdade, mas eu vou procurar também fazer uma reserva, porque para mim esse perfume aqui é um dos melhores aromas que eu já senti na perfumaria em todos os tempos, tá? Então espero que tenha ajudado. Essa foi a minha avaliação, a minha interpretação sobre o Dior Homme, e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.